E aí pessoal, meu nome é Marcos Pena, eu sou repórter da TV Integração, afiliada à Globo aqui em Juiz de Fora. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem no telejornalismo, né? Eu acho que no decorrer do tempo a linguagem mudou muito, está cada vez mais informal. Eu acho que hoje em dia essa formalidade toda que tinha antigamente não cabe mais. Até as próprias redes sociais forçaram essa mudança. E eu acho que é plenamente possível hoje em dia você manter a credibilidade, manter a seriedade, mas de forma informal. Sem ser daquele jeito engessado, daquele jeito turrão, com a cara fechada, com a testa franzina. Então, eu acho que a gente pode usar linguagens mais simples, mais acessíveis, independente se a matéria é mais séria ou se a matéria é mais descontraída. Beleza. E como você observa essa questão do ganho mesmo da sua relação com o público e do telespectador também, da emissora? Eu acho que as pessoas que ligam a televisão hoje estão atrás de uma conversa, um bate-papo, assim. Eu acho que o jornalista não tem aquela função de ser o professor e de ensinar nada. Tudo é uma troca. E a própria rede social fez com que isso acontecesse, né? As pessoas estão querendo interagir mais, as pessoas estão querendo dialogar mais. Apesar da televisão a gente não ter esse diálogo em tempo real, mas é possível a gente conversar com a pessoa que está do outro lado da tela e essa pessoa responder a gente por meio de WhatsApp ou por meio de um comentário ali na rede social da empresa para a qual você trabalha. Então eu acho que essa troca é muito importante. A gente não está aqui para ensinar nada para ninguém, a gente está aqui para passar uma informação e para conversar e para trocar experiência também. Ao longo dos 15 anos de profissão, a gente tem várias coberturas inesquecíveis e importantes, mas nos últimos tempos duas chamaram mais atenção. Eu gostaria de destacar aqui, até porque envolve cobertura ao vivo também. Uma aconteceu em setembro de 2018, foi quando então o candidato Jair Bolsonaro estava fazendo uma campanha aqui em Juiz de Fora, e aí ele foi esfaqueado no meio de um ato político ali. Eu estava aqui na redação, não estava participando da cobertura política naquele dia, outras equipes tinham sido deslocadas, eu estava fazendo a parte de esporte, mas diante desse fato, que é muito grave, é muito importante, a gente parou tudo e todas as equipes foram deslocadas. Então eu fui para a Santa Casa, que é para onde o então candidato tinha sido levado, e foi uma cobertura muito difícil, porque foi uma cobertura para o país inteiro, que envolvia um candidato. A gente estava no meio de uma campanha eleitoral, então a gente tinha que tomar muito cuidado com essa questão. Era uma linha bem tênue mesmo, que separa a notícia daquela paixão. Os fanáticos, por exemplo, estavam todos em volta ali, então a gente tinha que manter uma certa sobriedade, mas ao mesmo tempo tinha uma tensão no ar. Então foi difícil noticiar, a gente ficou uma tarde inteira até a noite entrando ao vivo, participando da Globo News principalmente, dando a notícia desse atentado que aconteceu aqui em Juiz de Fora. Esse foi um fato. E o outro foi um fato que aconteceu em 2019, que foi o rompimento da barragem da Vale lá em Brumadinho. A Globo Minas pediu o apoio de uma equipe nossa aqui de Juiz de Fora para ajudar na cobertura, porque era uma cobertura muito cansativa, uma cobertura de dias, de horas aí. E aí a gente foi deslocado, eu e o cinegrafista. A gente chegou lá em Belo Horizonte, ficamos lá uma semana, todos os dias a gente ia para Brumadinho, fazia entradas ao vivo lá de Brumadinho, fazia coberturas lá de Brumadinho, e também era uma situação muito delicada, porque envolvia muitas vítimas, muitas delas ainda nem tinham sido encontradas, então a gente tinha que tratar aquelas vítimas como desaparecidas, porque não havia confirmação da morte até então, e foi uma cobertura também muito triste. A gente teve que aprender a lidar com esse emocional, de não se envolver com as histórias, porque é uma cidade muito pequena, Brumadinho, e todo mundo ali na cidade conhecia alguém que estava no meio da lama. Então a gente andava pela rua, estava aparecendo a cidade, estava de luto, e a gente tinha que ficar centrado, porque era preciso que a gente mantivesse essa atenção e esse cuidado todo na hora de transmitir a notícia. Beleza. E Marcos, como que vocês fizeram essa contextualização mesmo do telespectador no local que vocês estavam, Você falou que foi para Belo Horizonte também. E como vocês mostravam isso para eles? Como você falava mesmo, olha só, a gente está aqui agora, e vocês mostravam também o local? Como se dava esses acontecimentos? Então, antigamente quando eu comecei, a gente precisava de uma estrutura muito grande para fazer uma transmissão ao vivo. E hoje a gente sai com Live U, que é um equipamento desse tamanho mais ou menos, a transmissão pela internet, que praticamente em todos os lugares a gente consegue entrar ao vivo.
E lá em Brumadinho, e no caso do Bolsonaro também. No Bolsonaro a gente estava na frente da Santa Casa, que era onde o então candidato estava passando por uma cirurgia, então a gente conseguia ter as informações ali ao vivo, em tempo real, apesar da dificuldade de conseguir essas informações, exatamente por toda a burocracia que envolvia. E lá em Brumadinho também, a gente estava ao vivo lá na cidade onde aquilo tinha acontecido, mostrando toda a movimentação de bombeiros, de polícia, de parentes de vítima, toda a mobilização da cidade em torno daquele caso. Então eu acho que é muito importante para o telespectador saber que a gente está lá, que a gente está levando uma notícia que está vindo da fonte, porque hoje em dia acho que não cabe muito para o jornalismo ficar distante, a gente tem que estar no local do fato, e a tecnologia possibilita isso. Eu comecei minha carreira em 2007 na Record TV lá em Belo Horizonte. Eu me formei em jornalismo em BH e aí eu comecei como estagiário em 2007. Em 2008 eu fui contratado. Naquela época o jornalismo não tinha tanta tecnologia como a gente tinha hoje, era fita ainda. A gente tinha que levar o material para a redação para ser exibido, a gente não conseguia gerar esse material de outro ponto da cidade. Então realmente é uma realidade totalmente diferente da que a gente vive hoje. Com relação à linguagem, a Record ela tem uma linha mais policial, ela segue mais uma linha policialesca, então ela pedia para a gente ter uma entonação mais dramática na voz, as reportagens eram editadas com aqueles sons que a gente chama de BG, para dar um tom mais dramático na matéria, e o próprio repórter fazia matéria de terno e gravata, o repórter homem, né, matéria de terno e gravata, era aquela postura mais dura, com a cara mais fechada. E essa era a linha editorial que eu segui durante alguns anos, até 2016. Com a vinda para uma afiliada da Globo, a linha editorial é diferente, a gente procura dar uma notícia num tom mais leve, exatamente para não alarmar ninguém, porque eu acho que a nossa função não é mostrar uma realidade totalmente diferente da que existe, né? A gente tem que ser sério quando a matéria pede uma seriedade, mas a gente pode ser leve quando a matéria também possibilita essa leveza. Então eu tive que mudar um pouquinho até a estrutura do texto também, usar outros tipos de palavra, outros tipos de composição de frase, para me adequar à linha editorial. Então são empresas diferentes, com linhas editoriais diferentes, e essas linhas interferem diretamente na linguagem usada pelo jornalista, até no tom mesmo da narração. Então eu tinha no início da minha carreira, e agora eu percebo que eu tenho um outro tom, uma outra impostação de voz para conseguir passar a notícia. Então, eu acho que a internet e a televisão hoje, elas estão andando cada vez mais juntas. Eu acho que uma é aliada da outra, eu acho que não tem essa de rivalidade. E eu acho que a internet possibilitou sim, ou até obrigou a televisão a mudar um pouquinho dessa linguagem. Como a gente disse anteriormente, a questão da formalidade ficou lá para trás. Eu acho que hoje as notícias estão cada vez mais informais, porque o telespectador quer ter um diálogo com quem está apresentando a notícia ali. Então a gente consegue falar de uma forma mais leve, mesmo notícias mais sérias. Então acho que a gente tem que evitar cada vez mais termos técnicos, a gente tem que evitar cada vez mais aquelas frases prontas, a gente tem que lidar com a câmera como a gente lida com uma pessoa. Então a gente tem que conversar com o telespectador, nada aquilo do jornalista ensinar nada ou passar nada, é uma troca. Então a gente está dando uma informação para daqui a pouco a gente colher outra que quem sabe o telespectador vai poder passar para a gente também. Então realmente tem essa linguagem, a linguagem está mais informal, eu acho até para caber nesses dois veículos, né? A mesma reportagem que vai para a televisão é a reportagem que fica disponível depois, por exemplo, no nosso caso, no Globoplay. E também nas redes sociais da emissora, então as pessoas vão poder ter acesso àquela informação tanto pela internet quanto pela televisão. Então a linguagem tem que ser uma só e uma linguagem cada vez mais parecida, uma linguagem cada vez mais informal e mais conversada.